Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja para a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz aqui nessa noite? Aleluia. Mais uma noite que Deus separou para nós, amém? Separou para estarmos aqui louvando e glorificando. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, amém? Mateus, capítulo 8. Quero agradecer primeiramente a Deus por esta rica oportunidade de conhecer o povo de Deus aqui nessa noite, amém? Eu sou o pastor presidente desta obra, que Deus abençoe a sua vida, amém. Em nome de Jesus, amém? Aos pastores, missionários, que Deus continue abençoando este rebanho, continue fazendo grandes coisas, amém? Deus tem feito grandes coisas, por isso estamos alegres, amém? Glórias a Deus. No Salmo 126, a Bíblia diz que as nações viam grandes coisas sendo feitas na vida do povo. Aleluia. Então Deus fez grandes coisas em nosso meio, e quem olha de fora continua vendo grandes coisas através da sua vida. Aleluia. Mateus capítulo 8. Quem encontrou, diga graças a Deus. Glória a Deus. Diz assim, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao seu povo. Glória a Deus. Pode se sentar, glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, quando nós olhamos para esta mensagem, nós vemos Jesus Cristo mais uma vez manifestando o reino dos céus. Nós sabemos, queridos, que Jesus, todas as vezes em que ele passava em algum lugar, ou entrava em alguma cidade, ou fazia, aleluia, a sua caminhada, nós sabemos que nunca foi uma caminhada em vão. Jesus nunca passou em um lugar em vão. Jesus nunca entrou em uma cidade só para passear. Não. Jesus, todas as vezes em que ele ia em algum lugar, nós sabemos que Jesus estabelecia um propósito, e esse propósito era manifestar o reino dos céus. Este propósito era manifestar o reino dos céus. Existiam algumas cidades que Jesus já entrava com um propósito predestinado, ou seja, Jesus já sabia o que ia acontecer, Jesus já sabia o que ele ia enfrentar, e Jesus já sabia de que forma ele iria agir. Mas também existia alguns lugares que acontecia no ministério de Jesus coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias são coisas que Jesus não esperava e mesmo assim acontecia. São coisas que Jesus não imaginava e mesmo assim acontecia. Eram pessoas que cruzavam o seu caminho, eram pessoas, aleluia, que se aproximavam de ti, eram pessoas que, aleluia, vinham até Jesus mesmo sem os discípulos esperar. Jesus trabalhava com propósito, Jesus trabalhava com destino, e Jesus trabalhava no extraordinário. Eu quero aqui liberar uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Aleluia. Primeiro, Jesus, ele está aqui nessa noite com propósito, aleluia, de resposta, com propósito de receber louvor e com propósito, aleluia, de contemplar o teu milagre. Jesus está aqui nessa noite porque esse é o destino dele. Ele é o dono da igreja, ele é o dono da obra, e é por isso que ele está aqui nessa noite. E a terceira, aleluia, a terceira coisa que eu quero profetizar sobre a tua vida é: ele está aqui pronto para trabalhar no extraordinário. Como assim, pastor Tiago? Naquilo que tu ainda não viu, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite: o extraordinário de Deus está chegando. Aleluia! O extraordinário de Deus
discurso ensinando acerca de como se deve orar, ensinando acerca das duas estradas, ensinando acerca dos dois fundamentos. Jesus, ele está no Sermão do Monte no capítulo 7, mas no capítulo 8 a Bíblia fala que ele desce do monte e junto com ele vem uma multidão. Repita comigo: vem uma multidão. E Jesus vindo, aleluia, com a multidão, descendo com a multidão, a Bíblia diz que havia um leproso lá embaixo, porque ele já estava esperando Jesus. Pastor Tiago, quem era esse leproso? Nós sabemos que o leproso nesta época era uma pessoa que simbolizava a contaminação do pecado. Quem tinha lepra não se misturava com as outras pessoas. Quem tinha lepra não se misturava com quem andava com Jesus. Quem tinha lepra não se misturava com judeus diante dos homens. Nós sabemos que o leproso, aleluia, ele aparece sozinho, porque o leproso era uma pessoa que ninguém queria perto. O leproso era uma pessoa, pastor, que ninguém queria se aproximar dele. Aleluia, os homens não queriam se aproximar dele, mas existe uma palavra profética para a nossa vida, que Deus, ele escolhe os improváveis, aleluia, e os esquecidos para mostrar que ele é Deus. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, eu não sei, aleluia, qual é a tua carga aqui nessa noite. Talvez você entrou triste, desanimado, talvez você entrou com uma carga, um fardo que não está mais aguentando, mas eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida: você entrou no lugar certo, aleluia, você entrou diante da pessoa certa, e o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia então vai dizer que o leproso, ao ver Jesus, ele se aproxima. Diga assim para o seu irmão: o primeiro segredo para você sair com a vitória é se aproximar de Jesus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ele se aproxima. Uma pessoa que tinha lepra era uma pessoa rejeitada, era uma pessoa, aleluia, excluída, era uma pessoa que tinha um complexo de inferioridade muito grande, mas isso não foi problema para ele. Aleluia, ele não queria se aproximar de homens, ele não queria mostrar para a sociedade o que ele podia, ele só queria uma oportunidade de se aproximar de Jesus. Eu quero aqui liberar outra palavra profética para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu não sei quem é que te conduziu até este culto nessa noite, eu não sei se você foi chamado por alguém, eu não sei se você só entrou porque a porta estava aberta, eu não sei se você só veio porque só tinha culto, mas eu tenho uma novidade de Deus para a tua vida. Hoje é noite de você se aproximar, aleluia, hoje é noite de você tocar nele de uma maneira diferente. Não importa como você esteja, se aproxime. Não importa a maneira com que você entrou, se aproxime. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher que há 12 anos sofria por um fluxo de sangue. E essa mulher que sofria por um fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastou todos os seus dinheiros, aleluia, com os médicos da cidade. De repente ela escuta falar que Jesus estava entrando naquela cidade, ela escuta falar que Jesus estava passando perto da sua casa, ela escuta falar que Jesus estava próximo dela. Então o que é que ela faz? Ela vai e coloca no seu coração: eu preciso me aproximar de Jesus, ainda que seja para tocar na orla de suas vestes, eu preciso me aproximar de Jesus. Queridos, quando ela está falando se aproximar de Jesus, nós sabemos que não era só isso, nós sabemos que ela tinha duas barreiras no mínimo para poder vencer. Uma pessoa que tinha a doença que ela tinha, era uma pessoa que causava nojo diante dos homens, aleluia, era uma pessoa que não tinha acesso aos homens como hoje nós temos, era uma pessoa também excluída. Mas como eu disse na palavra, Jesus veio para confundir aqueles que eram. Então a Bíblia vai dizer que ela vai ao encontro de Jesus, e quando ela vai ao encontro de Jesus, Jesus não estava sozinho. Diga assim: Jesus não estava sozinho. Havia com ele a bendita e a abençoada multidão. Porque entenda uma coisa: existem 3 povos que seguem Jesus, no mínimo. Diga assim: primeiro, a multidão que segue Jesus
pelo que ele faz. Diga assim: segundo, adoradores que seguem Jesus pelo que ele é. Isso você é. Diga assim: terceiro, discípulos que não seguem, mas tem relacionamento. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse aos discípulos: já não vos chamo de servos, mas de meus amigos. Porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas os amigos sim. Esse sabe o que faz o Senhor. Jesus certo dia estava derramando um discurso duro sobre o povo. Então a multidão começa a sair, uns, aleluia, aos outros começam a se afastar de Jesus. De repente ficam só os discípulos. E o que é que Jesus faz? Olha para os discípulos e diz: vocês também não vão? Mas a Bíblia diz que Pedro se levanta e fala: Senhor, ainda que o discurso esteja duro, ainda que a palavra está batendo, aonde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Eu quero profetizar sobre a tua vida uma unção de ser discípulo de Cristo, uma unção de ter relacionamento com Ele. Quem tem relacionamento com Ele, não importa o período que esteja passando, vai estar com Ele. Cadê os discípulos do céu aqui? Discípulo é intimidade. Eu profetizo intimidade de Deus sobre a tua vida. Se aproxima dele. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso. Diga assim: Senhor, Oh, Senhor, essa noite não importa o que as pessoas falam de mim, o que eles apontam sobre mim, qual é a lepra que eles veem em mim, eu vou me aproximar. glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eis que o leproso, vendo ele, se aproximou. Glória. Quando? Santo, poderoso e maravilhoso. Entenda uma coisa: a Bíblia diz que quando ele se aproximou, ele adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode Glória a purificar. Deus, aleluia. Glória. Geralmente, Glória a Deus. nós temos o costume de fazer o contrário. Glória. Nós pedimos, depois a gente adora e depois a gente aproxima. Não é assim? O que é que ele fez? Ele aproximou, ele adorou, aí depois ele pediu. Aleluia! O que é que ele fez? Ele se aproximou. Queridos, entenda uma coisa: uma pessoa que tinha lepra. É por isso que nós temos que muitas das vezes olhar no espelho, pastor, e agradecer a Deus simplesmente pelo fato de estarmos aqui. Por quê, pastor? Porque uma pessoa que tinha lepra, ele já conquistou a vitória aproximando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Uma pessoa pecadora, ele não conquista a vitória quando ele recebe a bênção. Ele conquista a vitória quando ele consegue se aproximar. Se aproximar é a vitória. O aproximar é o santo dos santos liberado para a nossa vida. O aproximar é o céu aberto para a nossa vida. O aproximar significa que a cruz do Calvário fez com que o véu do templo se rasgou do alto para baixo e o lugar do santo dos santos ficou em acesso. O aproximar é a vitória. Entenda uma coisa: a vitória não é quando você sabe do milagre, a vitória é quando você está aqui. A vitória é quando ele olhou em você e viu algo de valor. A vitória é quando ele olhou em você e deixou você ficar perto. A vitória é quando ele nos olhou e falou assim: pode se aproximar. Então quando ele se aproxima, ele adora. E a dimensão é tão grande da adoração. A dimensão da adoração é tão grande que depois que ele adora, ele fala: Senhor, se quiser, o Senhor pode purificar. Se não quiser, só de eu aproximar já está bom. Glória a Deus, aleluia. Se não quiser, só de eu estar Glória a adorando. Deus, aleluia, Jesus. Se não quiser, aleluia, não purifica. Glória a Deus. Só o fato de eu estar aqui, Senhor, Glória estar a Deus, aberto aleluia. e adorando já é um Glória a milagre. O milagre de Deus na tua vida começa quando você entra nessa igreja e começa a adorar. O milagre na tua vida começa
passar na Macedônia. De repente eles descem. Quando eles descem na Macedônia, lá havia uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E essa menina trazia lucro para a cidade. Essa moça trazia lucro, aleluia, para as autoridades da cidade. E quando Paulo e Silas estão entrando, essa menina começa a persegui-los e revelando quem eles são. Então Paulo, sendo um homem espiritual, porque o homem espiritual discerne as coisas do Espírito, aleluia. Paulo, sendo um homem espiritual, olhou para a cara dela e repreendeu o demônio que havia na vida dela. A Bíblia então diz que essa mulher agora era liberta e essa mulher começou a servir, aleluia, os caminhos do Senhor. Então, aleluia, ela começou a deixar de dar lucro para os homens, ela começou a deixar de dar lucro para o mundo, ela começou a deixar de dar lucro para os senhores. E o que é que eles fazem? Eles vão atrás de Paulo e de Silas. E quando eles vão atrás de Paulo e de Silas, a Bíblia diz que eles chegam para Paulo e Silas e batem neles, aleluia, dizendo: olha, vocês com esse costume está causando perturbação aos romanos, está causando perturbação à nossa cidade. Então a Bíblia diz que eles batem em Paulo e Silas, açoitam eles, machucam eles e colocam eles dentro da prisão. Chegando dentro da prisão, pastor, eles chegam no carcereiro, chamam de canto e falam assim: olha, coloca eles no lugar mais seguro e ainda amarra os pés. Então eles vão agora machucados para o lugar mais obscuro da prisão e ainda com os pés amarrados. Glória a Deus. Mas diga assim, seu irmão: o diabo tenta te aprisionar, mas ele perde. Glória a Deus, aleluia. Porque o diabo que aprisiona um adorador, ele é envergonhado no seu próprio cárcere. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, poderoso, maravilhoso. Porque por volta da meia-noite eles começaram a louvar e orar. Glória a Deus, E aleluia. sabe aonde ele perdeu? Ele perdeu não foi quando as cadeias se abriram. Ele perdeu quando a Bíblia fala assim: e os demais companheiros escutaram. Glória a Deus, aleluia. É por isso que não importa o cenário onde você esteja, adore. É por isso que não importa a situação da tua casa, adore. É por isso que não importa a prisão que você foi jogado, adore. Mas por que, pastor Tiago? Porque sempre vai ter alguém te ouvindo. Glória a Deus, Aleluia. Sempre vai ter alguém olhando o que Deus te deu. Sempre vai ter alguém esperando algo de você. Por volta da meia-noite, o que é que eles fizeram? Amaldiçoaram Deus? O que é que eles fizeram por volta da meia-noite? Olharam para o céu e falaram: Deus, vai me deixar aqui? Vai me envergonhar? Não! Eles não olharam para o céu e não falaram assim: Deus, pega o carcereiro. Glória a Deus. Deus, pega os homens que me bateram. Não. Prenderam os seus pés, machucaram suas costas, mas aquilo que estava aqui dentro, glória a Deus, aleluia, Jesus. a adoração que está aí dentro, ninguém pode tirar. A adoração que está aí dentro, ninguém pode parar. A adoração que está aí dentro, ninguém pode calar. Aleluia! Então as cadeias se abriram. Nós sabemos o que acontece. Tudo pelo poder de uma adoração. As cadeias se abriram. Nós sabemos que o carcereiro tenta se matar. Então Paulo e Silas falam: ei, não se mata não, que nós estamos todos aqui. Então nós sabemos que, aleluia, que o carcereiro chega diante deles e fala: o que eu faço para conhecer esse Deus? Então Paulo olha para ele e fala: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então nós sabemos, aleluia, que Paulo e Silas foram levados à casa do carcereiro. Chegando lá, pregaram
pelo amor de Deus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo fala assim, olha, Deus maravilhoso. nos prenderam sem nenhuma acusação e sem nenhuma prova. Se eles quiserem, eles que venham nos soltar. Nossa família, nossa casa, Senhor. Oh, meu Deus. Entenda uma coisa. Deus eterno, glória a Deus. Se o inimigo te colocar numa prisão Glória a Deus, aleluia, Jesus. e você adorar, ele não vai querer te Glória a aprisionar. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Se o inimigo te colocar em uma circunstância e você adorar, ele não vai querer te aprisionar de novo. Glória a Deus, aleluia. Satanás vai mandar uma carta dizendo: tira ela desse deserto, tira ela desse calabouço, tira ela desse aprisionamento, porque essa mulher não desfalece, esse homem não desfalece, tira ela daí, porque quanto mais ela sofre, mais ela dói. Agora o crente murmura quando entra, o que é que o diabo vai Glória, fazer? glória, glória a Deus, aleluia. Jesus. Permaneça em Alarim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus, aleluia. De repente você sai, aí o inimigo faz de tudo para você voltar. Por quê? Porque lá é o lugar onde ele gosta de te ver. Glória a Deus, aleluia. Né, pastor? É lá que você murmura, Glória a é lá que você Deus. amaldiçoa. Glória a Deus. Aleluia! Jesus. É lá que você fala: eu não vou mais naquela igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor. Agora quando você entra e adora, Deus, aleluia. aí é perca pro diabo. Glória, 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 glória. Porque daí quem está lá dentro e quem está passando a mesma dificuldade que você, vai ver que Deus exalta tudo na vida. Glória a Deus. Vai ver que Deus exalta em meio à Glória, glória dificuldade. a Deus, aleluia. Porque quando você adora, o cenário pega a palma da sua mão. Glória a Deus, aleluia. Essa aqui é quentinho do céu para a tua vida. Quando você adora, o cenário cai na palma da sua mão. A Bíblia diz Glória a Deus, que aleluia. uma mulher cananeia sai da sua Glória casa. a Deus, E aleluia. você quer ver essa passagem da mulher cananeia? Glória a Deus, aleluia. Mateus, capítulo 5, 21. Aleluia, Jesus. A mulher sai da sua casa e Jesus está passando pelas regiões de Tiro e de Sidom. E de repente essa mulher, ela vai ao encontro de Jesus e ela fala assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, Só que ela está aqui gritando, Jesus está lá na frente. aleluia. E ela está gritando: Jesus, tenha compaixão de mim. Senhor, eu Filho de Davi, tenha compaixão de mim. identifico, Senhor, em vivo. Quem tiver com a Bíblia aberta pode ler. Glória a Deus. Aí, quando ela está gritando, ela está aqui, ó. Os seus discípulos que estão aqui estão falando para Jesus assim: Jesus, despede essa mulher que vem atrás de nós gritando. Aleluia, Senhor poderoso. Despede ela. Aí Jesus fala para os discípulos: eu vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, ela gritou. Jesus não respondeu nada para ela. Amém? Mas Jesus responde aos discípulos em favor dela. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu creio. Porque existem situações que Deus não está te respondendo, Glória a Deus. mas está trabalhando em favor da tua vida. Glória a Deus. Existem situações que Deus não te responde, Glória a Deus, aleluia. mas Ele está falando do teu Glória a amor. Deus, aleluia. Mas Ele está lutando pela tua casa. Mas Ele está lutando pela tua família. E a Bíblia vai mostrar depois que ela vai aparecer na cena de novo, Deus, aleluia, Jesus. só que prostrada e Glória a Deus, adorando. aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que depois da segunda vez, fala o nome dela, fala assim: e ela então prostrou e o adorou, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Glória a Deus, aleluia. Agora fala assim comigo: ela estava atrás, Ela estava atrás. Jesus estava lá na frente, Jesus estava na frente. o povo estava vendo ela ir embora. Jesus brigou por ela, Glória a Deus, mesmo sem ela saber. Ela E o sabia. que ela faz? Ela vai glória a embora? Deus, aleluia, Jesus. Quem adora Jesus adora de costas. Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, O aleluia. que ela faz? Glória a Deus. Quando estão falando dela, Glória vai a Deus, caminhando. aleluia. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Enquanto estão falando dela, ela caminha. Glória, Aí enquanto os discípulos estão aqui falando a respeito dela, glória, glória, ela já se posiciona na frente
e adora. Glória a Deus. Aleluia. Porque se você desanimar quando Deus ficar em silêncio, você não consegue adorar. Se você desanimar quando as pessoas estiverem falando a teu respeito, você não consegue se posicionar na frente. Então é por isso que este homem falou, a adoração ela é fundamental. Porque quem adora, adora de frente. Quem adora não está atrás. Quem adora, adora na frente. Eu quero profetizar sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. Deus está concedendo sobre a tua vida uma unção de adoração. Você vai adorar como Paulo e Silas, as cadeias vão se abrir. Você vai adorar como essa mulher, Deus vai visitar a tua casa. Aleluia. Porque o cenário caiu na palma da mão dela. Glória a Deus. Olha que Aleluia. ela aparece adorando. Jesus fala assim: eu não posso tirar Glória a Deus. dos filhos Glória a e Deus. lançar aos cachorrinhos. Porque havia um muro de divisão naquela região. Glória Era a um muro Deus. chamado Muro da Divisão, Muro da Contenda. Dos lados ficavam os chamados filhos, e do lado de cá, numa guerra fria que teve, ficaram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus estava falando: não, vamos tirar deles e dar para você. Mas ela pega e fala assim: mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu pão. Aí ele está falando assim: Senhor, eu não quero nada de ninguém, ainda que se for um pouquinho que cair na minha mão, vindo do Senhor é muito. Aí Jesus fala assim para ela: diga assim, é agora que o cenário cai na palma da mão. E agora, varão, Jesus fala para ela e fala assim: mulher, dande a tua, faça como tu, Glória a Deus, aleluia, Jesus. faça como tu. Uma mulher que estava atrás, Glória a Deus, aleluia, Jesus. mandaram ela embora. Jesus não Glória a Deus, respondeu. aleluia, Jesus. Depois ela adora. Aí Jesus fala para ela: não, vou tirar dele, dá pra você. Fala: não, mas se vencer um pouquinho é bom. Aí Jesus fala assim: ó, esse cenário é teu, Glória a Deus, faça agora como tu queres. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele tua mão pra frente, assim, ó. Glória a Deus Deus. está colocando o cenário da tua luta na palma das suas mãos. Deus está colocando o cenário da tua casa na palma das suas mãos. Existe uma palavra profética sobre a nossa vida. Aonde tu colocar a planta dos pés, o Senhor te dará de presente. Tome posse do cenário nessa noite. Entra na tua casa hoje e profetiza, pois Deus fará grandes coisas na tua vida.